E hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas pessoas negligenciam, que são as crises no casamento. Muitas pessoas acabam achando que uma briga isolada é uma crise. Então, por exemplo, quando você tem uma briga, você tem um assunto isolado que você precisa resolver. Por exemplo, eu e o Wellington, quando a gente casou, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de organização, né? Eu gosto muito da minha casa organizada. Isso vem desde, né, da minha mãe, que me ensinou e tudo mais. E o Wellington, ele veio de uma, né, cada um com a sua bagagem, né? Mas ele veio de uma família em que a mãe dele fazia as coisas pra ele. Então, a gente tinha essa diferença, mas a gente achava que isso era uma coisa besta. Então, o que a gente fazia? Jogava pra debaixo do tapete e seguia a vida. Então, a gente acabava fazendo isso com as brigas. Já na crise, não. A crise é como se fosse algo mais generalizado. E para exemplificar para vocês, eu trouxe uma analogia que eu acho que vai ajudar bastante, que é quando a gente pensa na sepse, que é aquela infecção generalizada. A sepse, ela é uma infecção que ela mata por ano 11 milhões de pessoas. Então, é como se fosse uma pessoa a cada 5 que morre de sepse. E o pior, quando a gente pensa nisso, nessa morte, essa é a principal causa de morte evitável. É a maior causa de morte que poderia ser evitada se você tomasse as devidas providências na hora certa. E é a mesma coisa que acontece no casamento. Quando você não olha para a crise no seu relacionamento da maneira que você deveria olhar, sendo uma situação em que você precisa tratar, que você não pode negligenciar, aí sim você consegue tratar. Só que assim como a sepse, se você não dá importância, se você deixa ela acontecer, chega um momento que você já não sabe mais o que fazer, e aí acontece aí o que as estatísticas mostram, que é essa morte aí que poderia sim ser evitada. E aí, o que acontece quando a gente não dá importância para a crise? Quais são os prejuízos disso para o nosso casamento? O primeiro problema acontece com o distanciamento de vocês. Por quê? Se vocês começam a pegar esses assuntos mal resolvidos, esses assuntos que vocês não conseguem entrar num acordo, e você simplesmente não dá bola, se você não dá a devida importância, vocês começam a aumentar a diferença entre vocês. Então, essa diferença entre o casal começa a criar um distanciamento por não dar, atenção para esses assuntos. E quando você não dá atenção para esses assuntos, você não tá se lapidando ali pro outro, e nem o outro para você. Entendeu? Vocês não estão ali querendo resolver as diferenças para conseguirem caminhar juntos. Quando vocês não dão importância para essas diferenças, vocês fazem assim, ó, cada um vai para um caminho. E aí, qual é a consequência disso? Para a mulher, quando a mulher percebe esse distanciamento do marido, ela não vai lembrar que é porque eles estão cheios de assuntos mal resolvidos ali debaixo do tapete. Ela não vai lembrar disso. Ela vai olhar e vai pensar que ele tá distante porque ela não tá bem com o corpo dela, porque ela tá se sentindo feia, porque ele não tá achando mais ela interessante. Ele não tá mais olhando ela com o mesmo olhar. Então, olha como isso acaba influenciando na sua autoestima. Por você achar que o problema é você. Muitas mulheres têm, esse problema de achar justamente isso. Que o problema acaba sendo ela, que o marido não gosta mais dela, que o marido não a ama mais. E não olha para o que tem que olhar. Não olha para todos esses assuntos aí que ficam mal resolvidos. Outro prejuízo também, e um efeito colateral no casamento, é quando aumentam as brigas sem motivo. Porque quando a gente pensa aí, ainda continuando com a analogia da sepse, quando a gente pensa numa infecção que ela tá grave, a gente não escuta falar que começa a acometer os órgãos que estavam saudáveis. É a mesma coisa que acontece. Às vezes você tá no seu casamento, você tá numa crise que você já tá tão pegando implicância, sabe? Que a gente chama de ranço. Você já tá tão de saco cheio que até motivos que nem antes eram motivos de briga, agora se tornam porque você já não tem mais paciência um com o outro. Então esse também é um prejuízo de não dar devida importância para as crises. Outro problema também acabam sendo as traições. Por quê? Porque quando você abre espaço ali para insatisfação ali no casamento, quando você não dá importância para o que você precisa dar, e que no final eu vou explicar para vocês, alguns sinais para vocês observarem, ficarem atentas, mas quando você não olha tudo isso, você abre espaço para traição, e tanto do marido quanto da mulher, viu? Quem tiver a oportunidade primeiro é o primeiro que vai fazer, porque a insatisfação
no casal ali do casamento, ela tá tão ruim, tá tão difícil, que a pessoa tem isso como se fosse um escape. Por isso que eu falo muito para as alunas e para as pessoas que me perguntam que a traição, ela é uma consequência de tudo que você não olhou, de tudo que você não deu a devida importância, de tudo que você não tratou. Certo? E aí, como consequência disso, ainda vem a desestruturação da família. Porque quando você começa, né, a perceber o marido distante, começa a ver que algum dos dois está tendo uma relação ali extraconjugal, já vem as brigas. E aí as brigas, elas vêm na frente de filho, na frente de pai, na frente de mãe, na frente de quem for. Porque a insatisfação, ela já é tão grande e o casamento, ele já tá tão difícil, que você acaba fazendo isso na frente dos seus filhos, mesmo sem querer, mesmo sem ter essa intenção. Acaba ficando nervosa, se mostrando nervosa na frente das crianças. Então, olha só o prejuízo. E aí, quando você percebe isso, você percebe que a dor de ficar com ele, ela tá sendo maior do que a dor de se separar. Então, olha o que acontece no casamento, se você não dá a devida importância para o que você precisa dar, para esses pequenos pontos. Isso, você acha que a dor de ficar com ele tá sendo muito maior, tá sendo muito mais difícil, os dois estão sofrendo, a família tá sofrendo, e aí você quer tomar a decisão de ir pro divórcio. Mas eu tô aqui para te dizer que essa não é a única saída, não é a saída que você tem que tomar, não é a única opção. E justamente lá no evento, no Casamento Restaurado, eu vou mostrar para você como resolver isso. Mesmo se você tá nessa situação, mesmo se você tá com esse cenário de crise, com essa sepse grave, né? Que trazendo aí a analogia, é aquela fase mais crítica. Então, você consegue sim. Você quer saber como resolver isso? Eu vou te dizer como no evento Casamento Restaurado, que vai acontecer no dia 9 de novembro, às 9 horas da noite. Então, se você quer recuperar o seu casamento, mesmo que ele esteja à beira do divórcio, é lá que eu vou te dizer isso. Então, te encontro lá.